E aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês uma dica muito rápida e bem funcional também, tá? Como que a gente pode proteger as nossas rotas aqui dentro do Next utilizando o middleware, ok? Eu baixei já aqui o projeto padrão do Next, tá? Não vou estar baixando um projeto do zero, mas eu já estou com ele aberto aqui, já está rodando. Vou mostrar aqui rapidinho que é esse projeto mesmo, tá? Já está atualizando ali. E eu inclusive vou utilizar essa página aqui, tá, como página home, beleza? Eu estou utilizando o formato de pastas aqui do Next sem aquela pastinha source, sem aquela pastinha src, tá? Porém, essa função, né, essa utilização do middleware para proteção de rotas funciona das duas maneiras, tá? Com ou sem a pasta source, ok? Nesse caso aqui, já de início, nós vamos criar um arquivo aqui na raiz do projeto, onde ele vai se chamar middleware, ok? middleware.ts, certo? Se você está utilizando o formato source, o formato da pastinha src, esse arquivo middleware ele precisa estar dentro da pasta source, ok? Esse é o único detalhe para quem utiliza esse padrão. Aqui dentro do middleware.ts, nós já vamos utilizar aqui, já vamos começar utilizando um export default. Vamos colocar uma sync function, ok? Nós vamos chamar essa função de middleware, certo? E ela vai receber um parâmetro. Esse parâmetro eu vou chamá-lo de rec apenas, tá? E ele vai ser do tipo next response. Next request, perdão. Deixa eu já verificar se é isso. Esse next request de next server, né? Se o seu não adicionar manualmente, aí automaticamente você pode adicionar manualmente, ok? Vou abrir e fechar colchetes aqui na função, ok? E nós vamos utilizar aqui, por enquanto, aqui dentro mesmo, uma constante chamada autenticado, tá? Que ela vai simular como se o meu usuário estivesse autenticado, certo? E eu vou criar aqui agora como false, mesmo chamar ela como false. E antes de eu dar continuidade aqui, eu vou criar as minhas outras rotas que eu ainda não fiz isso, tá? Vou criar uma rota chamada login. Bom, tecnicamente será minha tela de login, né? E também vou criar aquela famosa página sobre, que nós sempre utilizamos nos exemplos. Então, vai se chamar sobre. Ok. Dentro dessas duas pastas eu não vou colocar o HTML da página mesmo, né? Eu só vou colocá-la como um componente padrão aqui e retornando aqui um H1 mesmo chamado sobre. Eu vou copiar tudo isso aqui e vou jogar dentro da minha login, onde vai ser, né, tecnicamente vai simular a minha página de login ali. Vamos verificar se já está funcionando. Aqui, deixa eu passar manualmente mesmo, não vou criar nenhuma outra tela. Login, nenhuma outra chamada. Login já chamou, sobre também chamou. Se eu tentar acessar qualquer uma outra aqui, acessar como conta, não encontrada, então perfeito. Agora nós vamos utilizar aqui no nosso middleware uma verificação muito simples, tá? Nós vamos verificar primeiro se esse cara não está autenticado, né? Como se o meu usuário não tivesse realizado a autenticação, ok? Não autenticado e nós vamos utilizar também uma outra constante que nós ainda não criamos e nós vamos criar agora. Eu vou criar ela aqui fora e vou chamar ela de rotas protegidas, tá bom? E ela vai receber um array. E tecnicamente dentro desse array eu preciso informar quais são as minhas rotas que eu quero proteção, tá bom? Por enquanto eu vou colocar apenas a página home aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função do próprio JavaScript dentro desse array rotas protegidas que é o include. Includes, isso. Em outras palavras, né, sem se aprofundar muito, isso aqui verifica se o que eu passar dentro desse includes está dentro de rotas protegidas, certo?
E o que eu vou passar dentro desse includes? Eu vou passar a minha rota, a rota que está acessando agora. E onde eu pego essa rota? Dentro do meu parâmetro rec, ok? Eu tenho um next URL e tenho o meu path name, ok? Seguindo aqui então, eu vou abrir e fechar aqui o meu if, certo? E já vou fazer o envio, né, para onde eu quero mandar. Porque aqui o que está acontecendo? Se não for autenticado, certo? E o meu path name aqui está dentro de rotas protegidas, eu vou redirecionar ele para login, que é o que eu quero que aconteça, né? Então eu vou criar uma nova constante aqui com o nome de new URL, dessa forma mesmo, e ela vai receber um new. Eu vou passar aqui URL, certo? Vou dizer para onde eu quero ir, que no caso é login. E vou passar aqui também, eu preciso passar aqui essa funçãozinha, rec next URL origin. Pessoal, tudo isso aqui são estruturas padrão do Next, tá? Eu não vou me aprofundar em cada detalhe desse aqui, até porque não tem tecnicamente necessidade, tá bom? Nós só precisamos trabalhar com as ferramentas, né, que o Next distribui para a gente. Seguindo aqui, eu preciso dar um return. E aqui eu vou chamar um outro cara chamado Next Response, tá? E ele é também de Next Server aqui. Então, Next Request, Next Response. E eu vou precisar fazer uma alteraçãozinha aqui no meu Next Request. Eu vou apagá-lo daqui. Na verdade, eu vou duplicar essa linha. Next. Eu vou apagar aqui o Next Response. E aqui de cima eu vou deixar um Next Request. Tá? Por quê? Eu estou utilizando o Next Request como um tipo. Tá vendo? Então eu preciso definir ele também como um tipo. Ok? Então eu vou dizer dessa forma. Import type Next Request. Ok? Feito isso, voltamos aqui no Next Response, ok? E eu vou passar um redirect, que ele me dá essa opção. Tudo isso são funções, obviamente, do lado do servidor, né? Isso não é executado dentro do lado do cliente. E aqui eu passo a minha new URL, certo? E dou um toString. Dessa forma, para ele identificar como uma string, tá bom? Vamos já verificar se isso aqui está funcionando. Deu um erro aqui, mas eu posso ignorar esse erro, foi durante a alteração dos arquivos. Se eu executar novamente, eu percebo que eu não consigo mais entrar dentro da minha pasta, dentro da minha página home, né? Dentro da minha página inicial. Toda vez que eu tento dar um localhost 3000, ele me joga diretamente para login. Eu não protegi a rota sobre, então se eu escrever aqui sobre, ele vai entrar em sobre. Só que se eu for aqui agora, adicionar aqui, barra sobre, ao voltarmos aqui e recarregarmos, percebo que eu não consigo mais acessar nem a página inicial e nem a página sobre, ok? Vamos testar primeiro aqui agora também se o meu login for true. Vamos ver o que acontece. Ele está acessando o login e ele também vai acessar aqui a minha página inicial e a minha página sobre. Só que eu estou acessando o login. Obviamente, se o usuário está autenticado, eu não preciso fazer o acesso do login. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um else if. Na verdade, eu vou até copiar isso aqui para adiantar um pouquinho. Else if, dessa forma, né? E agora eu vou verificar se ele está autenticado. Se ele tiver autenticado, e no momento em que eu estou chamando a rota aqui, essa rota for a next URL path name igual a login, se eu estiver acessando login nesse momento, eu vou mandar esse cara aqui lá para a página home. Então agora eu estou aqui dentro, se eu acessar login, olha que interessante, eu não consigo mais acessar. Página sobre, eu consigo. Página login, já não consigo mais. Se eu vir aqui e definir como falso, ao tentar acessar a página inicial, ele me redireciona diretamente para login, ok? Bom pessoal, essa foi a dica, tá? Para vocês utilizarem. Lembrando que
pelo menos essa parte aqui não é uma regra, nós fizemos aqui só para esse ambiente, tá bom? Mas isso aqui nós podemos pegar de outro lugar, nós podemos buscar na seção, buscar nos cookies em local storage. Então fica a critério e a uso de vocês, tá bom? Muito obrigado.